convidamos a Mirela Franco, que é advogada trabalhista, para tirar todas as nossas dúvidas referente a essa lei. Prazer em ter você aqui com a gente hoje, seja muito bem-vinda. Prazer é meu, viu, doutora? muito obrigada. Obrigada, viu? E olha só, a primeira pergunta que eu tenho para você referente a essa lei, se a empresa não quiser pagar, se a mulher vai lá, prova que o homem realmente ganha mais que ela e a empresa se recusa, o que acontece com a empresa? Ela paga uma multa. Ela paga uma multa bastante expressiva, que é 10 vezes aquela diferença salarial. E isso também não impede que aquela funcionária ela entre com uma ação judicial pedindo danos morais. E a gente estava até comentando, né, nos bastidores. E se no caso, fui falar sobre os meus direitos, fui perguntar sobre os meus direitos e sou mandada embora, sou despedida. E aí? Ela pode entrar com uma ação judicial até por dispensa discriminatória. Né? E ter direito a danos morais. Sério com certeza. mesmo agora o negócio. É muito sério. Nossa, e as empresas, já está funcionando essa lei? Já, entrou em vigor dia 4 de julho, foi sancionada no dia 3, dia 4 já estava em vigor. Então, todas as empresas precisam se adequar urgentemente. Empresas com mais de 100 funcionários já precisam começar a tomar todas as medidas internas, né? Restabelecer toda a política salarial interna. E quais que são mais ou menos essas medidas que a empresa tem que tomar de imediato? A empresa, bom, primeiro fazer a equiparação salarial, né? Se tem alguma empresa que não segue isso à risca, então urgentemente fazer essa equiparação. E depois ela tem que ficar muito atenta ao envio dos relatórios semestrais. Essas empresas com 100 funcionários ou mais, semestralmente elas terão que enviar relatórios de transparência para o governo. Esses relatórios são relatórios com dados sigilosos daqueles funcionários, mas que permitam que o governo tenha acesso às estatísticas da empresa, para que o governo saiba que não há qualquer tipo de discriminação. Isso em relação a gênero, raça, etnia, porque esses relatórios eles serão expostos ao público através de uma plataforma digital. Então todo mundo vai ter acesso. E ainda não existe essa plataforma, ainda não entrou em vigor? Está sendo criado já. Está sendo criado para que logo no próximo semestre já... Eu acho que é literalmente isso, né? Hoje em dia as pessoas só acordam pra vida quando são expostas a alguma coisa, né? Exatamente. Então eu acho que realmente só expondo mesmo, mostrando pra todo mundo que as empresas vão seguir a risca, porque senão vai continuar debaixo dos tapetes, né? Você falou que já tinha mais ou menos essa lei, né, doutora? Já, exatamente. Mas nada era tão exposto, não trazia uma exposição. Né? Na realidade, a CLT ela já tem uma previsão de equiparação salarial. Olha só. Já existe, não é um direito novo, não é algo, né, novo na legislação. Nós já tínhamos isso assegurado, só que ninguém cumpria. Então agora, essa lei, o que ela trouxe? Ela trouxe a questão de uma fiscalização pesada, pesadíssima, e multas, sanções, penalidades. Isso também mexe muito com as empresas. Sim. E tem dois tipos de sanções. A primeira sanção administrativa é para a empresa que não enviar esse relatório. Então, a empresa que não envia esse relatório, ela é multada em 3% do valor da folha de pagamento dela. Nossa! Né? E a segunda sanção é essa questão de que, se identificado essa desigualdade salarial, né, da mulher para o homem, a empresa ela paga 10 vezes aquela diferença salarial. E se for reincidente, paga o dobro. Olha, agora o negócio vai começar a andar e a funcionar. Eu fico pensando, poxa, a gente está em 2023. Não consigo acreditar que exista tanta diferença. Até hoje existe muita diferença? Existe bastante. Eu acho que isso é uma questão até cultural. Acho não, eu tenho certeza. É uma questão cultural. É uma questão que as empresas usam como uma forma de compensação. Eu contrato uma mulher, em determinado momento ela vai ser mãe. Né? Tem a questão da maternidade, está muito vinculada a isso. Então, ela vai sair, ela vai se ausentar e eu vou precisar
usar os meus recursos para substituí-la. Então eu já vou pagar menos. É uma forma de compensação. Olha que visão, né? Na verdade, Arcaica, a gente tinha que ganhar mais por isso tudo, né? É verdade. Eu também acho. Eu tenho certeza. Nós temos verdade. muitas funções atribuídas a nós mulheres que aos homens não têm. Que é diferente, né? O peso, muitas Sim. vezes. Então, realmente é uma lei que vai ajudar demais. Exatamente. E eu li também, doutora, que essa lei determina alguns incentivos para as mulheres. Sim. Quais são esses? A lei, ela não traz propriamente quais são esses incentivos, tá? Ela está muito mais atrelada a uma outra lei, que é a Lei Emprega Mais Mulheres, legal. tá? Que fala que as empresas, elas precisam sim dar incentivos a essas mulheres. Esses incentivos, eles podem ser subsídios para aprimoramento técnico, né? Para que essas mulheres tenham um acesso mais fácil a níveis de chefia, Isso é legal. de diretoria, flexibilidade de horário, justamente para que essas mulheres elas consigam ter uma relação com seus filhos, né, muito mais próxima, que elas consigam suprir um pouco a ausência, né, com as crianças, aquela questão também da maternidade, prioridade no home office para quem tem legal. filhos. Então, são esses os incentivos que essa legislação ela acaba atrelando à Lei Emprega Mais Mulheres. E você acha que essa conscientização, porque é uma conscientização meio que imposta agora, vai ter que ser Sim, desse jeito. Você acha que isso certeza. também possa mudar as relações dentro da empresa? Como as mulheres são tratadas? Porque não é só a lei que vai ajudar, não é só o salário. Muitas vezes é uma diferença nítida que você vê, os dois com o mesmo cargo são tratados diferentes ali no dia a dia, no tete a tete. Essa é uma questão que a gente ainda, eu acredito que a gente ainda vai sofrer um Também pouco. E isso não vai ser mudado da noite para o dia como aconteceu com a lei. Então, assim, a lei já foi um grande passo, sem sombra de dúvidas. As coisas, elas estão começando a caminhar. Agora, essa questão da tratativa, a gente volta naquilo, é uma questão muito cultural. Não tem como. É a filosofia de cada um, né, de cada pessoa, de cada empresa. Agora, mais do que nunca, os empresários, eles precisam trazer isso para as empresas, esse tipo de política e incentivo, para que todos os colaboradores possam olhar de uma maneira igualitária mesmo, como de fato é. Porque a gente vê essa diferença, às vezes tem o mesmo cargo, fazem determinada função e ali dentro da empresa tem aquela diferençazinha, aquelas brincadeirinhas de mau gosto que ninguém tá afim de ter. Pode falar. Sim, mas isso também é uma realidade que está mudando, tá? Porque a Lei Emprega Mais Mulheres, que é aquela outra lei, ela trouxe muitas medidas de combate ao assédio moral e sexual. Olha que legal. Né? Inclusive as empresas, essas mesmas empresas, elas são obrigadas a ter canais de denúncia anônima dentro delas para rápida resolução. Que legal. Então tem que ter uma comissão, um comitê interno para que seja resolvido, investigado e resolvido e aplicadas sanções administrativas e judiciais, se for o caso. Então as mulheres, elas estão sendo mais incentivadas a denunciar qualquer tipo de abuso. Sim, porque hoje nós mulheres a gente estuda igual. A gente às vezes é até muito mais capacitada do que um homem, né? Então tem que ter. Ai, doutora, muito obrigada, viu? Adoramos ter você aqui com a gente. Tô com uma crise Coitada. aqui. Mas tudo bem, adorei você. Gente, amou. Muito obrigada. Com Eu que certeza o pessoal de agradeço. casa adorou e tirou várias dúvidas também, igual a gente tinha, viu? Volte sempre. Obrigada. Tá certo. Obrigada.